prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. Bom dia, princesinha da Serra. Bom dia aos demais ouvintes de nossa bela cidade. Bom dia também aos ouvintes de nossa região que conseguem sintonizar na emissora Bela Vista para juntos nesse dia ouvirmos mais uma vez o programa Ágape. A cada um de vocês saudamos e desejamos a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno, pastorei a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Chaporã. A nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos em louvor e adoração ao nosso Deus acontecem aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. Venha junto conosco adorar, conhecer esse Deus, você que nos ouve diariamente. Há um versículo escrito na Bíblia por Asaf, no Salmo 73, o versículo 28, Asaf assim expressou: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu alto refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que essa seja a sua disposição ao longo desse dia, estar bem próximo de Deus, reconhecendo que nele temos refúgio e o consolo a cada dia. Tento a vida entender, vida dos simples mortais, que
buscam a paz e o amor, sem encontrá-los jamais, caminham por trilhas erradas. Sim, são largas eu vi, mas que conduzem ao nada, ao vazio, ao escuro sofrer. Os simples mortais, que em busca da paz e do amor, declaramos a guerra, esquecemos Jesus o Senhor, gastamos milhões de milhares em guerras, em bombas, canhões, esquecemos milhares, milhões que com fome e sede estão. É preciso ouvir com clareza a voz de Jesus, o Senhor, que diz não por força nem por violência, mas pelo Espírito acharás o amor. O livro de Daniel, eu gostaria de ler o capítulo 3. Queria olhar para a história dos amigos de Daniel, dos companheiros de Daniel, e ver como esses companheiros tiveram uma atitude nobre, bonita, uma atitude convicta. E quero ler então esse capítulo e depois conversar um pouquinho com vocês sobre ele. Capítulo 3 de Daniel nos diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros e todas essas pessoas. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou.
Qualquer que não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles.
falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como estes. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Após essa canção, caro ouvinte, quero refletir com você sobre esse episódio que lemos aqui e ver a realidade desses 3 jovens tão comprometidos com Deus. És a alegria do meu coração, por isso eu canto na tua presença um novo canto assim, um novo canto assim. És o louvor desta minha canção, por isso eu canto sem medo ou detença, então eu louvo assim, então eu louvo assim. Se os meus fardos lhe entregar e os meus medos vãos mansamente irá tomar tudo em suas mãos. Vem, faz morada no meu coração, pois meu louvor teu amor recompensa. Vem, Pai, habita em mim, vem, Pai, habita em mim. Recompensar, vem, Pai, habita em mim, vem, Pai, habita em mim, vem, Pai, habita em mim, vem, Pai, e habita em mim. Caro ouvinte, quero refletir com você diante da leitura que fizemos de Daniel capítulo 3 e li todo esse texto para uma compreensão melhor da história daquilo que vamos refletir com você nesse instante. Mas o versículo 18 diz algo que é a base dessa minha reflexão nesse instante. E diz assim, Daniel 3,18: Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Diante desse versículo, quero refletir sobre o tema convicção. Caro ouvinte, quanto vale sua fé? Que preço você pagaria por ela?
O que faria sua fé em Jesus? No dia a dia, nos deparamos com situações que exigem de nós respostas que podem confirmar ou negar a nossa fé em Jesus. E nossa resposta será de acordo com a fé que temos. É interessante que às vezes o resultado da decisão de assumir um compromisso de seguir a Deus e fazer sua vontade é realmente totalmente inesperado. Às vezes, tudo vai bem, tranquilo. Deus abençoa e as portas se abrem. Vamos de vento em popa. Mas, e quando a situação é oposta? Tomamos uma decisão ao lado de Cristo e os problemas começam a aumentar a cada dia em vez de diminuir. Somos tentados até a pensar que estávamos melhor sem Deus, sem abrir espaço para Ele e viver uma vida conforme Ele planejou para mim e para você. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam numa situação péssima, terrível, justamente por causa da fé que tinham. Resolveram ficar fiéis ao único Deus verdadeiro e não adorar a estátua que o rei mandara fazer. Qual foi a recompensa pela fé deles? Foram literalmente jogados no fogo. Mas espere um pouco, eles não deveriam ter sido elogiados pelos demais por causa de sua postura e pela convicção de sua fé por fazerem o que era correto? É verdade, caro ouvinte. É mesmo que ninguém os elogiasse, e mesmo que ninguém os elogiasse, será que Deus não deveria livrá-los da fornalha? Afinal, estavam nessa situação por serem fiéis a Ele. No entanto, esses três rapazes, esses três homens não questionaram a situação. Sua fé no Deus Supremo era algo inquestionável, nem que fosse necessário morrer por causa disso. Para eles, não importava o resultado, e isso ficaria claro na resposta dada ao rei, e foi o versículo que lemos, o versículo 18. Por isso, ao sofrer por causa da sua fé, não desanime, nem desista, como esses jovens assim o fizeram. Caro ouvinte, é a sua oportunidade de mostrar que sua fé e seu Deus são muito mais importantes para você do que o seu próprio conforto e bem-estar. Tenha certeza de que Deus pode reverter a situação, assim como fez na vida desses três amigos de Daniel. Com certeza, eles acharam graça diante de Deus. Mas mesmo que ele não o faça, a melhor opção sempre é fazer a vontade de Deus. Pois esse rei Nabucodonosor reconheceu o único e verdadeiro Deus e fez com que esses três amigos prosperassem, se dessem bem na vida. É o que diz o versículo 30. Por isso, caro ouvinte, o meu desejo é que a sua fé tenha convicção unicamente nesse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pois somente Ele, a Bíblia revela, que é a razão e o motivo da nossa fé. Pense e reflita, caro ouvinte. A verdadeira fé não se mostra naquilo que obtemos de Deus, mas naquilo que estamos dispostos a lhe entregar sem questionamentos.
que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, esta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais essa meia hora do programa Ágape. Programa Ágape que fala do amor e da justiça de Deus, revelado em sua palavra, a Bíblia. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Exaporã. E a nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E você que nos ouve diariamente, sim, é o nosso convidado para estar em um dos nossos cultos que acontecem aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. Assim como você tem sido abençoado aqui ao nos ouvir, queremos também ao vivo cumprimentá-lo, conhecê-lo e juntos bendizermos e engrandecermos a esse único e verdadeiro Deus. Deus esse que revela em sua palavra, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, o capítulo 2, o versículo 5, a seguinte verdade. E assim lemos: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Essa é a verdade que sempre queremos anunciar em nosso programa. Essa é a verdade que desejamos que o seu coração, a sua vida, encontre essa razão de ser e de existir. E se Jesus Cristo, Salvador e Senhor nosso, não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais, que Ele nos proporcione e nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único, suficiente Salvador e Senhor, Jesus Cristo.